Fala galera, tudo tranquilo pessoal? Professor Barradas na área, no canal Química com Barradas, para a gente dar sequência às nossas resoluções de provas anteriores das PSECs. Agora estamos na questão de número 3, é uma questão de cálculo estequiométrico, assunto importantíssimo. Vamos lá para dentro da questão. A fabricação industrial do ácido sulfúrico envolve 3 etapas reacionais consecutivas que estão representadas abaixo pelas equações não balanceadas. Aí ele te deu, galera, as equações, eu já transcrevi para cá, tranquilo? E olha agora, considerando as etapas citadas e admitindo que o rendimento de cada etapa da obtenção do ácido sulfúrico por esse método é de 100%, então a massa de enxofre necessária para produzir 49 gramas de ácido sulfúrico é... Galera, quando você olha uma questão como essa, você já pensa logo. Tu já sabe que tu estás diante de um caso particular de estequiometria, chamado reações consecutivas, não é isso? Estar diante de um caso de reações consecutivas. Como você deve proceder, não é? Você tem 2 situações. Nessa situação aqui é o que vai acontecer com 99% dos casos, é o padrão. Qual é o padrão, professor? É ele te dizer que as etapas elas têm o mesmo rendimento. Ou então, se ele tivesse te falado na questão que as etapas têm um rendimento global de 100%, também está valendo. Você resolve de uma única maneira. Passa a régua aqui embaixo, soma as equações e acha a equação global. É isso que acontece em 99% dos casos de reações consecutivas. Perfeito. Galera, e vai ter 1% das questões onde ele vai te dizer que pelo menos uma dessas 3 teria um rendimento diferente. Então imagina que ele te dissesse que a equação de cima tem rendimento de 50% e as outras têm rendimento de 100%. Pronto, basta que uma seja diferente das outras que você já não pode mais simplesmente somar e achar a equação global. Aí você teria uma outra maneira de resolver que não é o teu caso aqui. Perfeito? Nessa outra maneira de resolver, você ia ter que ir encontrando quantidades, não é? De uma substância que se repete aqui embaixo e iria transferindo a quantidade, não é? Até chegar na última equação. Você ia calculando cada uma individualmente com seu respectivo rendimento e transferindo as quantidades lá para baixo, que não é o teu caso aqui. Nesse caso, nós vamos encontrar a equação global. Só que antes de eu passar a régua e achar a equação global aqui, primeiro você tem que balancear cada etapa individualmente, galera. Tem que fazer assim. Então vamos ver se a primeira já está balanceada? Vai! Eu tenho 8 enxofres do lado esquerdo e do lado direito eu só tenho 1 enxofre. Está balanceado o enxofre? O que você diz? Com certeza não. Então eu teria que botar um número aqui, que ao multiplicar esse número por 1, vai dar 8. Adivinha que número é esse? É o próprio 8, né, galera? Então, na hora que você colocar um 8 aqui, 8 vezes 1 enxofre, 8 enxofres. Você balanceou com os 8 enxofres de lá. Aí eu vou até colocar o número 1 aqui na frente desse enxofre, porque eu não quero mais mexer com essa substância. Então eu já ponho 1 lá, pronto, não mexo mais com essa substância. 8 enxofres aqui. Aí, galera, na hora que você coloca o 8 na frente do enxofre, para balanceá-lo, você também mexe com a quantidade de oxigênios, né? Agora você ficou com 8 vezes 2 oxigênios, 16 oxigênios. E aqui do lado esquerdo você só tem 2. Você também teria que colocar 8 aqui, ó. E aí na hora que você colocar 8, e aí 8 vezes 2 oxigênios, 16 oxigênios, 8 vezes 2, 16, balanceamos a nossa primeira equação. Aí você já sabe que quando você balanceia uma equação, veja, tu ficaste com 8 moléculas de SO2. Galera, essas moléculas aqui, essa molécula, melhor dizendo, de SO2, ela não se repete aqui embaixo? Quando isso acontecer, você vai ter que cancelar essa substância. Você vai ter que cortar a substância que se repete no produto de uma equação e no reagente da outra. Professor, o oxigênio ele se repete também. Eu sei, mas ele está do mesmo lado. Então, a priori, você não vai cortá-lo, porque ele está do mesmo lado, galera. Veja, ele é reagente aqui e aqui ele é reagente também. Então, você não mexe.
Então tu já sabes que tu vais ter que cortar essas substâncias, só que depois de balancear individualmente, não é? Então, eu estou só te dando uma deixa do que tu vais fazer lá na frente. Tu já balanceou individualmente essa, correto? Esquece essa equação agora. Vamos balancear individualmente essa. Você tem SO2 aqui, você tem O2 e você tem SO3. O enxofre, galera, ele está balanceado. Só não está balanceado o oxigênio, porque desse lado aqui você tem 3, do lado esquerdo você tem 4. 2 com mais 2, 4. Você concorda que se você transformar essa quantidade aqui, você tem 2, né? Se você transformar isso aqui em 1, 1 daqui somado com 2 daqui, ficaram 3 oxigênios do lado esquerdo. Balanceia com os 3 aí do lado direito. Você já percebeu isso? Tranquilo, né? Então, o que nós vamos fazer? Como é que eu vou transformar, professor, essa quantidade de 2 em 1? Basta multiplicar por meio, galera. Se você pegar aqui e colocar um coeficiente estequiométrico meio, vai lá. Quanto é meio vezes 2? Meio é 0,5, concorda? 0,5 vezes 2 não dá 1, então você transformou tudo isso aqui em apenas 1 oxigênio. Somados com 2 daqui, você tem 3 oxigênios. Galera, balanceou ou não balanceou? Balanceou, né? Aí na hora que você balanceia, todo mundo que está sem coeficiente ganha o número 1 na frente, né? Olha o que nós temos agora, beleza? Equação aqui de baixo, vamos ver se ela está balanceada. Eu tenho um enxofre do lado esquerdo, um enxofre do lado direito. Perfeito, está balanceado o enxofre. Eu tenho 2 hidrogênios do lado esquerdo, 2 hidrogênios do lado direito. Balanceou o hidrogênio. Eu tenho 3 com mais 1, 4 oxigênios do lado esquerdo. E eu tenho 4 oxigênios do lado direito. Galera, está balanceada a minha equação de baixo. Quando isso acontecer, olha o que nós vamos fazer aí. Ó. Nós vamos colocar o coeficiente 1 na frente de todos. Tá me acompanhando, né? Tranquilo? O que você vai fazer agora? Professor, agora eu já posso encontrar a equação global, não já? Professor, passe a régua aí. Beleza, eu vou passar a régua, galera. E você teria que somar as equações agora. Só que você ainda não pode, galera, somar. Sabe por quê? Porque aquela substância que se repete nos reagentes e nos produtos, no reagente de uma equação e no produto da outra, você é obrigado a cortar. E para poder cortar, você tem que cortar a substância integralmente. Você não pode, por exemplo, cancelar uma molécula de SO2 daqui com uma molécula de SO2 aqui e ainda sobrar 7 moléculas ali para você. Você não pode fazer isso. Você vai ter que cortar integralmente a substância. E aí, galera, para poder cortar a substância, você vai ter que rebalancear. Você vai ter que balancear novamente. Sabe por quê? Porque essa substância aqui tem o coeficiente 8. Mas essa daqui tem o coeficiente 1. Você não vai conseguir cortar. Então você vai ter que fazer aparecer o coeficiente 8 aqui, galera, para você poder cortar. E aí, para poder fazer aparecer o coeficiente 8 aqui, o que nós teríamos que fazer com esta equação inteira, galera? Olha só, eu vou botar a etapa 2 toda dentro do parêntese. Eu ia ter que multiplicar a etapa 2 toda por... Eu ia ter que multiplicar por 8, galera. Na hora que você fizer isso, lá vai 8 vezes uma molécula de SO2, veja, 8 moléculas de SO2. Agora você não tem mais o coeficiente 1. Agora são 8 moléculas porque eu estou fazendo uma multiplicação, tranquilo? Continua multiplicando lá comigo. 8 vezes meio. Quanto é que dá, galera? 8 vezes meia molécula, que é o que eu tinha aqui. 4 moléculas. Concorda que 8 vezes meio é 4? Então você não tem mais o coeficiente meio. Agora o teu coeficiente é 4. Aqui o teu coeficiente não é mais 1. O teu coeficiente é 8. E aí vai lá, 8 vezes uma molécula de SO3. 8 moléculas de SO3. Teu coeficiente estequiométrico agora aqui é 8, galera. O que nós vamos fazer? Você não tem 8 SO2 aqui e 8 SO2? Eu já posso cancelar agora essas duas substâncias. Vai embora 8 de SO2 com 8 de SO2. Você está compreendendo? Você tem que balancear novamente, porque você tem que cortar a substância. Você é obrigado a cortar.
Tranquilo? Porque essas substâncias que se repetem, elas não podem aparecer lá embaixo na equação global, porque se eu tiver a mesma substância de um lado e outro, elas vão se cancelar, galera, porque a equação química, ela é como se fosse uma equação matemática. Se você tem um 2 de um lado e um 2 do outro, né? Você pode cancelar isso aí, não é? É como se fosse aqui, né? Aqui eu tenho 8 moléculas de SO2 de um lado, 8 moléculas de SO2 do outro. Eu posso cancelar as duas, já que elas estão em lados opostos. Só que olha agora, galera. O SO3, ele não aparece tanto aqui quanto aqui embaixo. Eu estou com a mesma questão aqui. Eu tenho 8 moléculas de SO3, só que aqui eu só tenho uma. Eu não vou poder cortar a priori. Então, tu já até sabes o que vai acontecer, não é? Se são 8 moléculas aqui, aqui também vai ter que ter 8 moléculas. Então, eu também vou ter que pegar essa etapa como um todo aqui, veja, e vou multiplicar esta etapa inteira por 8. Agora que você já sabe como é, vamos um pouco mais rápido. 8 vezes 1, aqui eu tenho 8 moléculas. 8 vezes uma molécula de água, 8 moléculas de água. 8 vezes uma molécula de H2SO4, ácido sulfúrico, 8 moléculas de ácido sulfúrico. E aí? Agora eu tenho 8 moléculas de SO3 com 8 moléculas de SO3. O que nós vamos fazer? Cancela, cancela. Perfeito? Galera, ninguém mais se repete nos reagentes e produtos aí. Ninguém. O O2 aqui, ele se repete, porém, eles estão do mesmo lado. Reagente, reagente. Você não vai poder cortar. Vamos escrever lá embaixo o que foi que sobrou, então. Agora é a equação global que a gente chama, né? Vamos lá, de cima para baixo, escrevendo primeiro a galera que está do lado esquerdo. Perfeito? Vamos lá? Olha aqui, então. Tu tens o S8 no estado sólido, bem aqui. Vamos colocar aqui, ó. S8 no estado sólido. O coeficiente estequiométrico da substância é 1, correto? Mais... Galera, dá só uma olhada agora aqui. Tu estás vendo que eu cheguei no 8O2, tá? Mas eu tenho O2 aqui também. Aqui são 8 moléculas, aqui são 4. Lembra que é o número vermelho que está valendo agora, né? 8 com mais 4. Veja, os caras estão no mesmo lado. Quando isso acontecer, não é? Eu não vou cortar. Quando os caras estiverem do mesmo lado, olha o que eu tenho que fazer, galera. Eu tenho que somar os dois. Então, 8 moléculas com mais 4 moléculas, você sabe aí que você vai ficar com 12 moléculas de oxigênio. Sim ou não? Sim, né? Então, eu já botei essas duas, essa daqui eu cortei, essa daqui eu cortei. Eu ainda tenho 8 moléculas de água aqui do lado esquerdo. Vamos anotar, então. Então, eu tenho mais... Ainda tenho 8 moléculas de H2O. Então, eu vou colocar aqui, olha, 8 de água. Galera, do lado esquerdo, eu não tenho mais ninguém. Eu já coloquei todo mundo. Vamos ver do lado direito. Do lado direito da seta, eu tenho essa substância que eu já cortei. Do lado direito dessa seta aqui, eu tenho essa substância que eu também já cortei. Então, não sobrou ninguém do lado direito aí em cima. Mas aqui na última equação, do lado direito, sobraram 8 moléculas de H2SO4. Então, eu vou escrever aqui, ó. Aí eu tenho 8 de H2SO4. Aí ele falou que esse H2SO4 aqui é aquoso, né? Vamos manter aí o estado físico do cara. Ele é aquoso. Galera, olha agora. Professor, isso aí é só para eu chegar na equação global, para eu conseguir fazer a estequiometria? É, galera. Agora que vai começar a estequiometria. Você fez isso só para descobrir os coeficientes estequiométricos corretos das substâncias. Olha se você tivesse simplesmente somado as equações na moral, você não iria achar um 8 aqui na frente do H2SO4. Ia faltar esse coeficiente na frente do H2SO4, ia dar errado o seu cálculo. Com certeza absoluta. Então, a tua estequiometria agora é entre essa substância aqui, olha, o S8, que ele quer que você calcule a massa, e essa substância aqui, o H2SO4, que ele te deu um dado na questão, ele deu para você 49 gramas. Então, se são essas as duas substâncias envolvidas, você retira essas duas substâncias e vamos para cá. Escreva elas aqui comigo. Então, você tem o S8 no estado sólido, e eu vou dizer que esse carinha está para 8 moléculas, né? 8 mols
de H2SO4. Olha qual é a tua relação estequiométrica, galera. É 1 mol dessa substância aqui, vamos manter o coeficiente do S8, ó, que é 1, tá lá, ó. Então, 1 mol dessa substância está para 8 mols dessa outra. Vamos marcar essa substância aqui, que é a minha substância envolvida, e eu vou escrever em cima do balãozinho aqui qual é o meu tipo de relação estequiométrica. A minha relação estequiométrica aqui é massa. Tudo bem? Tranquilo? Por que é massa, professor? Porque foi isso que ele mandou você calcular. E esse carinha aqui, ele também tem relação estequiométrica, também do tipo massa, não é? Por quê, professor? Porque esse aqui é mais explícito ainda. Esse aqui, a questão te forneceu um dado que está em gramas. 49 gramas de ácido sulfúrico. Tranquilo, né? Show de bola. Galera, aí relembra lá. Tu ainda lembras como é que resolve uma estequiometria? Quando a tua relação estequiométrica ela é do tipo massa, você tem que pegar esse coeficiente estequiométrico aqui, baixar o coeficiente estequiométrico e multiplicar pela massa molar dessa substância segundo a tabela periódica. Aí ele tem que te fornecer na prova os dados, quanto é que vale a massa desses carinhas, se de repente tu estiveres fazendo uma prova que não traz tabela periódica, não é? Tu sabes que quando você estiver fazendo uma prova da SpaceX, a SpaceX vai te dar esses valores na questão. Então, se você olhar aí no seu material, você tem a massa do enxofre, é igual a 32 unidades de massa atômica, pelo que ele te falou lá. Então, 32 é a massa de um enxofre, tranquilo? Tá percebendo lá, né? Só que, galera, você tem apenas um enxofre na fórmula? Não, né? Você tem 8 enxofres. O que você teria que fazer, então? Você teria que pegar os 32, que é a massa de um átomo, e multiplicar por 8. Quando você fizer isso, galera, isso vai dar 256. Então, vamos colocar direto aqui para a gente não perder tempo, tá? 32 é a massa de um enxofre, só que você tem 8 enxofres. Então, 8 vezes 32 dá 256. Isso aqui está para... Então, a relação estequiométrica aqui não é massa também? Então, de novo, baixa o coeficiente estequiométrico, que é 8, e vamos multiplicar pela massa do H2SO4. Aí ele te deu na questão a massa do hidrogênio, a massa do enxofre e a massa do oxigênio. Quando você somar isso tudo aqui, galera, você vai chegar a 98 gramas, não é? Como assim 98, professor? Vamos lá. O oxigênio, galera, na tabela periódica é quanto? Ele é 16. Só que você não tem 4 oxigênios aqui? 16 vezes 4 dá 64. Sim ou não? 64. Perfeito? O enxofre é 32. Quanto é que dá 64 com 32? Dá 96, correto? O hidrogênio, ele não é 1, só que você tem 2 hidrogênios aqui, então dá 2 a massa desses 2 aí. Você já tinha 96, somado com 2, 98. Galera, numa questão de estequiometria, você não pode mais partir a essas alturas do campeonato para aquele cálculo todo detalhado, só se tu estiveres no início dos teus estudos, não é? Mas lembra que quando você estiver no final do ano, lá na sua provinha da SpaceX, você já tem que chegar num nível de calcular a massa exatamente aqui, só olhando para a substância, igual como eu fiz agora com você, direto. É nesse nível que você tem que chegar, porque você não pode ficar perdendo tempo na tua prova e ficar calculando a massa daquela forma tradicional. Coloca a molécula, abre uma chave. O H2SO4 ele é dividido em hidrogênio, enxofre e oxigênio, né? Quanto é o hidrogênio? 1. Quanto é o enxofre? 32. Quanto é o oxigênio? 16. Vamos multiplicar agora cada um pelas quantidades que tem na molécula. Galera, você não pode fazer isso. Não tem como. Não é esse o nível de preparação, não é? A que nós vamos preparar você. Não. Se você fizer desse jeito, você vai gastar muito tempo desnecessário. Vai te faltar tempo para resolver outra questão. Pode ter certeza. Então, na tua resolução, tu tem que chegar nesse nível, aqui na estequiometria, tá bom? Essa é a dica para você, porque eu quero o teu bem, eu quero te ajudar e já tô te dizendo que você não vai ter tempo para fazer toda a questão. Veja, galera, ela é uma questão trabalhosa. Normalmente, quando eu estou diante de uma questão trabalhosa, a prova me fornece essas massas já prontas.
Mas nesse caso aí, a SpaceX não quis fornecer para o aluno nada pronto. Ele é que tinha que calcular tudo. Tranquilo? Então a primeira linha da regra de 3 já está ok, não é? O dado fornecido no problema foi de 49 gramas. Vamos voltar para a questão. 49 gramas vai ficar aqui embaixo do ácido sulfúrico. Foi o valor, aí foi o dado que ele me deu na questão. E ele quer saber, a partir desses 49 de ácido sulfúrico, qual é a massa de enxofre aqui, não é? Galera, agora é só multiplicar cruzado que você está diante de uma regra de 3 lá na matemática. Vamos lá? Então, x é igual, como é que eu soluciono isso? Lembra, eu já te falei isso muitas vezes. Eu coloco o tracinho aqui de fração, aquele cara que está na diagonal do x, no caso 8 vezes 98, que estão multiplicando o x, já passa esses caras para baixo dividindo logo direto. Então já coloca aqui embaixo 8 vezes 98. Pronto. E o cara que está aqui na outra diagonal, que não é a do x, ele fica na parte de cima. É sempre assim, né? Então, 256 vezes 49. Aí, galera, você não ia escapar desta continha. Não ia escapar. Só que olha o que você pode fazer. Galera, você pode cortar esse 98 com esse 49, vai dar 2 aqui embaixo. Porque 98 é o dobro de 49. Então, 98 dividido por 49 dá 2, galera. Tranquilo? Esse 256 aqui, ele não pode também dividir pelo 2 aqui? Você não pode simplificar esses dois carinhos? Pode, né? Quanto daria 256 dividido aqui por 2? E aí, o que você diz? 256 dividido por 2. Vamos lá, galera. Você concorda que isso aqui dá 128? Sim ou não? 128, né? Concorda? É, porque 2 vezes 8, 16. Né? Vai 1. 2 vezes 2, 4. E 1 que foi 5. 2 vezes 1, 2. Selado, galera. 256, aí, dividido por 2, dá 128. Aí não tem jeito. Você já reduziu o máximo que você podia. Agora tu estás com 128 dividido por 8. Fazendo essa continha, que eu sei que você não vai ter dificuldade nenhuma. Galera, essa divisão aí, ela vai dar 16. Finalizou. Então, quando a gente olha lá a questãozinha, 16 deu a letra C. Gabarito correto para essa questão. Eu vou registrar bem aqui para você. Veja, é a letra C de casa. Tranquilo, galera? Uma questão de estequiometria, reações consecutivas. Qualquer dúvida, reveja o vídeo, as informações estão todas aí, de repente você passou batido em alguma partezinha da resolução. Tranquilo? Então, olhando agora a resolução por inteiro, está aí a questão de estequiometria. Bacana, galera? Se você gostou, dê uma curtida, dê essa força pra gente, se inscreva no canal e dá uma porradinha aí, não é, no sininho, ativa as notificações, senão os outros vídeos não vão chegar para você. Tá bom? Galera, bons estudos, arrebentem. Valeu!